Olha aí, gente! Católicos querem saber? Podcast está no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conversa semanal, todo domingo, 15h, aqui no YouTube. É uma alegria poder partilhar a fé católica com você. Domingo à tarde, todo mundo tranquilo, tem que ser um papo leve, descontraído, com muito sorriso, com muita alegria, porque o Evangelho é alegria, o Evangelho é cura, o Evangelho é transformação. Então, quem prega o Evangelho de cara fechada, de boca amarga, não está pregando o Evangelho, né? O Evangelho deve ser pregado com doçura, com alegria. Por isso nós estamos aqui. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma vez, estamos aí, Tiagão. Isso aí, estamos aí e para ser um antídoto à boca amarga, à cara fechada, Isso, nós temos aqui hoje um doce de leite maravilhoso. Então é para adoçar a boca. É, para não pregar o evangelho com a cara fechada. Passa esse doce de leite na boca. Sim. E prega o evangelho. Exatamente, entendi. Né? Esse daqui é um antídoto para mau humor. Antídoto para mau humor. Exatamente, né? Quero agradecer, né, quem enviou esse doce maravilhoso, né? E é aluna do Carlos, né, Carlos? É aluna, sim, e assistente aqui assídua do podcast, mandou para você. Né? A dona Luzia. Luzia Zinato, de Santo Antônio do Grama, Minas Gerais. Por isso que é Sabores do Grama. Sabores do Grama, olha porque que legal. É de Santo Antônio do Grama, Minas, é um espetáculo, Thiago. Muito bom, cara. Pode abrir aí. Thalia, pega umas colheres aí, vamos começar. Vamos comer. Vamos comer enquanto a gente faz o podcast. Você não vai querer dividir comigo, eu já te conheço. O Carlos ganhou um estoque completo, né, Carlos? Ganhei e ainda roubei um, que era para Fabienne, peguei um para mim. Muito bom, muito bom. Luzia, muito obrigado pelo carinho. Thalia e eu agradecemos, tá? Por ter enviado esse doce de leite maravilhoso e com certeza a gente vai se deleitar com esse doce de leite maravilhoso. Maravilha! E aí, como foi a semana, Carlos? Foi tudo bem. Tranquilo? Trabalho, aulas, curso Bíblia Mais, toda segunda-feira tem aula ao vivo. Curso de teologia, terça-feira tem aula ao vivo. E estamos caminhando. A gente vai ter nessa próxima semana agora curso gratuito aqui no YouTube, Como Ler a Bíblia, quarta e quinta-feira, 20h. Se você ainda não participou desse curso, fica atento aqui no YouTube para você participar. Quarta e quinta-feira, 16 e 17 de outubro, Como Ler a Bíblia, às 20h. É um curso em que a gente entende a estrutura da Bíblia e entende uma metodologia, um método para você ler a Bíblia com entendimento. Isso é o que eu pretendo fazer em 2 noites. Será que eu consigo? Vamos ver. Consegue. Com certeza. Né? E você que está chegando hoje aqui no nosso podcast, talvez você caiu aqui de paraquedas, de vez em quando aparece aí as pessoas que caem de paraquedas, que o YouTube recomenda, e isso acontece por quê? Porque você que já é um ouvinte, um expectante, assíduo expectante, eu tava de olho na sua aula, tá? Eu sei. Escreva expectante lá. Expectante. Você que é um expectante ativo aqui do nosso podcast, você quando deixa o seu curtir, o seu joinha, tem uma mãozinha aqui, ó, um curtir, isso ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas que não fazem parte do canal o conteúdo. Aparece lá, sabe a capazinha que você vê aí na sua thumb, né, na sua página inicial do YouTube? Quando você dá o seu curtir, quando você deixa o seu comentário, o YouTube mostra essa capa para mais pessoas, para outras pessoas que não são inscritas do canal. Então é importantíssimo você que já faz parte, você que gosta do nosso podcast, você que gosta das aulas do Carlos, interagir com esse conteúdo, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, para a gente poder evangelizar também outras pessoas. Então deixe seu curtir, deixe seu like, deixe o seu comentário, a cidade onde você está assistindo esse podcast, que você vai estar ajudando muito o engajamento desse conteúdo. Perfeitamente. E inscrito, como que faz, Carlos? Tem aí embaixo do vídeo, tem um botão vermelho, né? Inscrever-se, não é isso? Você vai lá, clica nesse botão, aí vai aparecer um sininho, não vai? Você ativa o sininho, todas as notificações você marca lá,
Porque aí sempre que sair um vídeo novo, e tem vídeo novo todo dia aqui, às vezes tem 2, a gente avisa, o YouTube avisa você, para você não perder conteúdo nenhum. Perfeito. E, Carlos, hoje a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Ótimo Sermão tema. da montanha, né? O famoso Sermão da Montanha de Jesus. E eu queria já começar o nosso podcast de hoje, saber a importância de Jesus ter começado esse Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças. Tem uma metodologia por trás disso? Por que Jesus já começou logo falando das bem-aventuranças? Então, as bem-aventuranças a gente encontra em Mateus capítulo 5, logo depois que Jesus é batizado, é tentado no deserto. A primeira pregação que Mateus coloca de Jesus são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são um projeto de vida, é um estilo de vida. Então, Mateus, ao colocar ali, bem no início da pregação de Jesus, as bem-aventuranças, o Evangelho está organizado para nos dizer o seguinte, o Evangelho, a mensagem de Cristo, tem um programa, uma proposta, um estilo de vida para você seguir. E ali a gente já vê, Tiago, que o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é uma decoreba, o Evangelho não é um rito que você tem que repetir. O Evangelho é um modo de ser. O Evangelho é um estilo de vida. O dia que a gente aprender isso, Tiago, a vida da gente muda. O dia que a gente aprender o que é o Evangelho, que o Evangelho é um programa para ser vivido, é um modo de ser. Quando eu entender isso, você entender isso, todo mundo entender isso, a gente vai começar a olhar o Evangelho com outros olhos. Então, essa é a metodologia. Abrir a pregação de Cristo, Mateus capítulo 5, inicia a grande pregação com esse programa de vida que são as bem-aventuranças. A gente então pode entender que as bem-aventuranças é o norte da vida do cristão. Exatamente. Você tem ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus o Sermão da Montanha. Tá. Se você pegar esse Sermão da Montanha para ler, esses 3 capítulos, em 20 minutos você lê. Obviamente, você olhando o texto, você vai perceber que Jesus não pode ter dito tudo aquilo de uma vez só, como se ele dissesse tudo aquilo em 20 minutos. Por quê? Uma coisa é um texto, outra coisa é alguém falando e explicando. Então, Jesus não falou naquela sequência durante 20 minutos e Mateus registrou. Não é assim, porque ali tem muitos assuntos. O Sermão da Montanha, ele pega muitas partes da nossa vida humana. É óbvio que numa conversa de 20 minutos você não abrange aquilo tudo. Se Jesus tivesse falado aquilo tudo como está ali, ninguém tem entendido, porque a conversa ela flui de uma maneira diferente do texto. Mas o que Mateus faz? Ele recolhe os ensinos de Jesus e resume ali, nesses 3 capítulos iniciais, e dá o nome de Sermão da Montanha. É uma montagem que Mateus fez. Você vai encontrar, durante o próprio Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos, os mesmos ensinamentos do Sermão da Montanha espalhados em outros momentos, em outras cenas. Mas ali, abrindo o texto, Mateus recolheu tudo que ele pôde e fez um resumão ali, montando esse Sermão da Montanha. Uma coisa curiosa é que em Lucas também tem um trecho desse sermão, só que em Mateus é Sermão da Montanha. Jesus sobe a montanha para ensinar. Em Lucas é o contrário, é Sermão da Planície. Jesus desce da montanha para ensinar. E por que em Mateus ele sobe para ensinar e em Lucas ele desce? Porque os textos foram escritos para pessoas diferentes, para públicos diferentes. O texto de Mateus foi escrito para judeus. O judeu, ele sobe, ele fica mais alto. O rabino, ele fica numa posição mais alta que os alunos. É a cultura deles. Lembra daquelas salas de aula antiga que tinha um tablado assim para o professor subir? Sim.
Por isso que em Mateus, que é um texto escrito para judeus, Jesus sobe. Em Lucas, a gente vê que Jesus desce e fica no mesmo patamar do público, porque Lucas é grego. E Lucas escreve o evangelho dele com a mentalidade grega. E como os filósofos gregos ensinavam nas ruas? Eles ficavam junto das pessoas, eles não ficavam acima. Então, Lucas escreve como Jesus sendo um filósofo grego, entendeu? Não que Jesus fosse, não. Mas Lucas, como tem essa cabeça, por ele ser grego, então ele escreve dessa maneira. Porque Lucas não presenciou Jesus. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. No início do Evangelho de Lucas, ele já deixa claro, eu fiz uma pesquisa para escrever isso aqui. Só que os detalhes ele pôs como ele imaginava. Interessante a gente perceber esses detalhes aí. Com certeza, e isso é muito interessante porque a enculturação ela está presente também na Sagrada Escritura, né? Faz mais sentido, né, para cada público você mostrar como Jesus era para aquela cultura, porque talvez lá para os gregos mostrar Jesus num alto poderia dar um ar de superioridade. Um ar de superioridade, é diferente. Você vai vendo que os evangelhos têm algumas contradições. Às vezes, aparece que Jesus curou 2 homens num evangelho, no outro evangelho, na mesma cena, era um só. Os ladrões da cruz. Em Mateus, os 2 insultam Jesus. Em Lucas, um insulta e o outro é perdoado, é salvo. Então, você vai vendo pequenas contradições, o que eu acho muito interessante, porque isso nos mostra que o que nós temos em mãos não são textos adulterados, são os textos originais que saíram da mão dos autores. Por quê? Com esses 2000 anos de história, vamos dar uma ajustada nesses textos para eles ficarem iguais, para não terem contradições? E aí os textos poderiam ter sido mexidos para corrigir essas discrepâncias. Como nós temos na Bíblia hoje essas discrepâncias ainda 2000 anos depois, é sinal de que os textos são fidedignos, ninguém alterou. Mas, espera lá, e essas contradições? Não, para mim essas contradições só mostram que os textos são reais. Certo. Por quê? Escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, por experiências diferentes, claro que dá diferença no resultado final. Se eu e você, Tiago, estivéssemos agora aqui na rua, tivesse um acidente, a gente viu, nós 2 vimos o mesmo acidente. Eu vou chegar em casa e vou contar, você vai chegar em casa e vai contar. A gente vai contar a mesma coisa? Não. Você vai ver coisa que eu não vi, eu vou ver coisa que você não viu. E isso é a realidade, é assim que funciona. Então, ter essas discordâncias entre os evangelhos só demonstra o quanto o texto é real, é de vida real e não foi mexido ao longo desses 2000 anos. Muito bacana e interessante a gente, fugindo um pouquinho do tema do podcast de hoje, mas interessante Eu já fugi, né? Que interessante quando você fala sobre essa questão da cena dos 2 ladrões na cruz, o único discípulo que estava ali diante daquela cena era João. Então, teoricamente, me corrija se eu estiver errado, da forma que Mateus, por exemplo, narra, ele escutou João contando como que foi, porque ele não estava lá, os outros fugiram. É Lucas que narra. Mateus não? Não, Mateus... Mas não é questão do insulto, por exemplo? Narra dos insultos, certo. Mas o que narra da conversão do bandido e que Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso, é Lucas. Ele detalha. Então, o cara que nem estava lá... Lucas não estava lá. Mas não se esqueça que Maria estava aos pés da cruz. Certo. E Lucas, a tradição indica que ele esteve com Maria. Inclusive, Tiago, tem aí na internet, você pode pesquisar. Veja, é uma tradição, a gente não tem prova que seja isso, mas é muito antigo esse relato, de que a primeira imagem, a primeira pintura de Maria, quem pintou foi Lucas. Tem essa imagem na internet, você pode pesquisar aí. Lucas depintou a primeira, o que seria, né? A primeira imagem de Maria.
Porque Lucas provavelmente esteve com ela, entrevistando, fazendo essa pesquisa, já que ele não conheceu pessoalmente, Lucas conheceu Jesus através de Paulo, então ele foi atrás fazer essa pesquisa aí. Que privilégio, hein? Pois é. Olha, imagina, entrevistar Nossa Senhora. Que bacana. Tanto é que ele traz os maiores detalhes sobre as cenas de Maria, né? O Magnífica, por exemplo, é Lucas que traz. Sim, sim. Voltando para dentro do nosso tema, né, das bem-aventuranças, o conceito de felicidade dentro do cristianismo, né, de ser feliz, de ser próspero, por exemplo, como que as bem-aventuranças trabalham esse conceito, né, de felicidade, de prosperidade na vida de um cristão? Então, bem-aventurados, né, Jesus fala, bem-aventurados os que... reticências. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, mas é uma felicidade espiritual. Uhum. Algumas traduções trazem até felizes os pobres em espírito. Feliz e bem-aventurado são sinônimos. Só que, atenção, são sinônimos que no dia a dia a gente não usa. O conceito de felicidade que nós usamos no dia a dia, Tiago, é um conceito de felicidade assim: tudo está bem, nada está fora do lugar, eu tenho prazer, eu tenho sentimentos bons, não tem ninguém contra mim, não tenho problema nenhum. Esse é o conceito de felicidade que a gente tem no dia a dia. Não é o mesmo conceito das bem-aventuranças. Felicidade para as bem-aventuranças é um estado de espírito. Felicidade para nós é um conforto material. Felicidade para o Evangelho é um estado espiritual. É uma decisão. Eu tenho uma aula no curso, quem for aluno da Bíblia Mais, abre lá a Bíblia Mais, procura a neurolinguística do Evangelho. Tem uma aula lá chamada A Cura da Felicidade. Por quê? Curar essa mentalidade de felicidade que nós temos e colocar no lugar a felicidade proposta por Jesus. Qual que é a felicidade que tem que ser curada? Essa felicidade utópica de que tudo vai dar certo, tudo está no lugar certo, nada vai me incomodar, é como se eu entrasse numa redoma de vidro e nada me atingisse. É uma felicidade que eu fico buscando coceguinhas da existência. A existência fica fazendo coceguinhas em mim e eu falo, ai, que maravilha que é viver, adoro viver. Essa é a felicidade que não é a que Jesus prega. Porque, se você observar, se for esse o critério de felicidade, de coceguinhas da existência, Jesus foi o mais infeliz dos homens. Verdade. Jesus viveu infelicidade total. Verdade. E me diga, no Novo Testamento, por exemplo, me diga um que foi feliz se o conceito de felicidade for esse. Não tem ninguém. Ninguém. Paulo narrando lá a vida dele, você até chora. É pedrada, é perseguição, é açoite, é naufrágio. Uma vida dificílima que teve Paulo. Sim. Própria Maria. Maria. Me fala um que foi feliz no Novo Testamento nesse conceito de felicidade. Ninguém. Então, esse conceito de felicidade é irreal, é utópico. Sabe quem criou esse conceito? Esse conceito de felicidade que hoje a gente tem na cabeça não é bíblico. A Bíblia não conhece esse conceito de ser feliz, de ter um sentimento bom, de estar tudo bem, de estar feliz, de estar tudo no lugar. Não, a Bíblia não conhece esse conceito. Esse conceito é árabe. Esse conceito é do mundo muçulmano, que o cinema, Hollywood, adotou, botou nos filmes. E aí a gente vendo os filmes, engole o conceito árabe de felicidade, de happy end, de final feliz. Você vê que tem aquela história das virgens no paraíso, né? Que você ficou interessado até em se converter para o Islã, não é?
Ainda bem que Thalia A tá aqui Thalia nos bastidores. Thalia tá ali. Eu tô despreocupado. Então, se são... Outro dia eu li que são 7 virgens. Eu não sei se são 21 ou são 7. Porra, 21. Não sei quantas são. Eu não sei. Mas tem um bocado de virgem lá te esperando. Então, a ideia de felicidade como gozo de vida, como prazer, é uma criação árabe. Que interessante. Que o cinema importou e começou a fazer as histórias baseadas nisso. Aí agora todo mundo quer essa felicidade. Como se felicidade fosse um sentimento. A grande diferença da felicidade dos filmes, da felicidade do conceito árabe, para a felicidade que Jesus propõe nas bem-aventuranças, é que felicidade para Jesus não é sentimento. Sim. Felicidade para Jesus é decisão. E aí, quando você começa a ler as bem-aventuranças, você começa a perceber: bem-aventurados os pobres em espírito. O que é isso? É humildade. Pobreza espiritual, pobreza de espírito, é não ter arrogância de espírito, é ter humildade. É você ser humus. Humildade vem de humus, terra fértil, terra boa. É você ser uma pessoa aberta à vida, a ser terra fértil, dar frutos, mas para dar frutos você tem que receber sementes. O humilde é aquele que conversa com todo mundo, que escuta todo mundo, que respeita todo mundo e que recebe as sementes que todo mundo tem para dar. Humilde, aberto, curioso. Humilde é um curioso no bom sentido, porque ele é interessado no outro, ele é interessado na vida, ele é interessado em conhecer. O humilde, quando ele está diante de uma coisa nova que ele nunca ouviu, ou até alguma coisa que contradiz o que ele acredita, ele não fala: isso aí é horrível, isso é do inferno, isso é... Não, ele ouve, ele quer entender, ele tem interesse em saber o que o outro pensa. Não é para concordar, mas primeiro ele quer entender. A palavra curiosidade vem da mesma raiz da palavra cura. Sabia disso? Não. A pessoa curiosa no bom sentido, não é fofoqueira, não. Sim. Mas a pessoa interessada em aprender, ela é curada. A pessoa curiosa, ela é curada, porque ela é aberta à vida. A pessoa que é fechada no seu egoísmo, que sabe tudo, que não quer aprender com ninguém, ela é doente. Que bonito. Está vendo como é que começa? Então, bem-aventurança é isso. É um estilo de vida em que você decide ser feliz. Porque felicidade não é sentimento, felicidade é um caráter que você resolveu assumir, um caráter igual ao de Jesus. Fez sentido para você, Tiago? Não, fez total. E o que fez sentido também é essa importação, né, desse sentido diferente de felicidade, né, que é a questão ligada à prosperidade. E como a gente já falou aqui em outros podcasts, que muitas coisas foram introduzidas aqui no Brasil através do protestantismo, né, a vinda do protestantismo, né, que surgiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, eu até peguei aqui a colinha, porque eu tinha esquecido, eu lembrei da época de escola, mas aí eu peguei aqui a colinha. Você colava, Tiago, na escola? Só em matemática. Tiago, o resto não. Eu vou contar, eu colava muito. Muito? Em tudo? Nossa, em tudo? É. Um dia eu vou contar. Faz um podcast, o tema Carlos Magliano no colégio. Vamos falar disso no dia 6 de novembro. Que eu vou te contar cada uma que você não acredita, mas meu filho não pode assistir esse podcast, não. Dia 6 de novembro, em breve a gente divulga pra vocês a novidade. Dia 6 vai ser esse tema? Não, um dos temas. Um tá dos bom, temas. eu vou contar, eu vou abrir meu coração. Então tá bom. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos ele quis fazer uma propaganda do estilo de vida americano, né, que é o American Way of Life. Não sei se é assim que se traduz, né? Você tá bem no inglês. A pronúncia, né? Que é esse modelo e comportamento de vida norte-americano. É a propaganda que foi feita. Então,
Posso estar errado, me corrija. Mas até essa influência que aconteceu no Brasil também vem muito desse estilo de vida norte-americano, de bem-sucedido, de felicidade plena, de um padrão de vida que é diferente muitas vezes do que o brasileiro sempre viveu, né? Então, falando da nossa realidade, até esse conceito de prosperidade, de felicidade, pode estar muito ligado também a essa influência americana que tem aqui no Brasil. Né? Sem dúvida. E essa influência americana que dita costumes e regras nossas aqui, a gente vai absorvendo as palavras em inglês e vai botando, ao invés de traduzi-las, vai começando a falar as palavras em inglês. Isso tudo é uma cultura que vai soterrando a nossa. A cultura americana vai soterrando, norte-americana vai soterrando a nossa cultura brasileira. Por exemplo, as crianças não sabem mais o nosso folclore. É verdade. Mas celebra Halloween. Sim. Brinca de Halloween. Sim. Por quê? A cultura americana soterrando a cultura brasileira. Então a gente não fala mais do Saci Pererê, da mula sem cabeça para as crianças. Nossa brincadeira aqui, folclórica, mas a gente importa agora a cultura folclórica americana, norte-americana, estadunidense. Isso acontece. E é interessante perceber como nós não estamos numa cultura do Evangelho. A nossa cultura, Tiago, não é do Evangelho. O modo da gente pensar não é do Evangelho. Quando eu penso felicidade, eu não penso felicidade nas categorias do Evangelho. Não. Quando eu penso em amor, eu não penso em amor nas categorias do Evangelho. Quando eu penso em justiça, eu não penso em justiça nas categorias do Evangelho. Aí, de novo, quem é aluno da Bíblia Mais, dentro da Bíblia Mais, no curso A Neurolinguística do Evangelho, eu não sei se é a primeira ou a segunda aula, o título... Não sei qual aula é. O título é assim: o dicionário do Evangelho é diferente do Aurélio. Entendeu? Uhum. Porque o sentido das palavras que está no Aurélio, que é o dicionário do dia a dia nosso, é diferente do Evangelho. Quando o Aurélio fala de paz, é uma coisa. Quando o Evangelho fala de paz, é outra coisa. Quando o Evangelho fala de justiça, é uma coisa. Quando o dicionário fala de justiça, é outra coisa. E aí a gente está em qual cultura? A gente pensa com qual cabeça? Com a cabeça do Aurélio ou com a cabeça do Evangelho? Então não adianta dizer que o Brasil é o país mais católico do mundo. Não é. Não é mesmo. O Brasil é o país onde mais pessoas no IBGE dizem que são católicas. Agora, a cultura em que a gente vive está longe de ser católica, está longe de ser do Evangelho. Quando é que é uma cultura do Evangelho? Quando eu penso com a cabeça do Evangelho. Quando as minhas respostas são as respostas do Evangelho. Quando os meus conceitos são os conceitos do Evangelho. Não são. Nós não vivemos nessa cultura. Chega a ser vergonhoso falar que a maioria do Brasil é cristão, porque se a gente tem um dos países mais corruptos do mundo, né? No ranking de corrupção, a gente está ali entre os mais primeiros, melhores ranqueados, e aí a gente pega a porcentagem que se professa cristão, seja católico ou evangélico, a gente vê que não condiz com a cultura do evangelho, a postura da nossa postura na sociedade, não está condizente, porque se teoricamente, sei lá, 80% da população professa a fé em Jesus Cristo e não segue o que Jesus Cristo propôs como sua cartilha, como seu programa de vida, o que adianta, né? Como é que pode, Tiago, se somar católico, protestante e tudo que diz o nome de Jesus, vai dar 80% da população, se não mais. Até. Como é que num país onde, vamos botar 80% da população diz seguir Jesus, tem 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar? Pessoas que não sabem se vão conseguir comer hoje.
Me fala, como é que num país que tem 80% de cristão isso acontece? Uma conversa fiada. Uhum. Jesus é uma grande bandeira ideológica para ser benquisto na sociedade. Você sabe que se você fala que você pertence à igreja, se você tem um cargo na igreja, se você crê em Jesus, as pessoas te respeitam. Então é uma bandeira, é um rótulo. Jesus é uma grande vitrine de propaganda. Você fala de Jesus, o pessoal quer saber. Você sabe que Jesus é uma grande vitrine política. Eu falo que sou de Jesus, atraio votos. É vitrine, é bandeira, é embalagem. Agora, a nossa prática diária, a nossa cultura, o nosso modo de pensar, Tiagão, está longe demais. Uma baita reflexão, hein, Carlos? Uma baita reflexão, porque cada um de nós somos colocados contra a parede, e quando é colocado contra a parede, não é alguém fazendo isso, não, é a nossa própria consciência. Claro. É a nossa própria consciência que tem que basear se nós estamos participando da igreja de forma consciente, seguindo esse programa de Jesus, ou nós estamos lá por causa de status. Claro, claro. E aí cada um analisa-se diante do espelho da verdade. O Clodovil tinha um programa que ele falava a lente da verdade. Aí você olha para o espelho da verdade e veja lá quais são as suas motivações para seguir Jesus. A motivação de muita gente, sabe qual é? Conseguir alguma coisa que ele não consegue, então ele vai lá para ver se ele consegue. Então, eu não estou conseguindo um emprego, eu vou lá para ver se eu consigo um emprego. Vamos ver se Deus me abençoa. Eu estou precisando de saúde, eu vou lá para ver se eu consigo uma saúde. Eu estou querendo me eleger candidato, eu vou lá para o pessoal me ver e votar em mim. Interesse. Muito diferente de como Jesus abre o Evangelho no capítulo 5 de Mateus, falando de um estilo de vida, do estilo de ser, que são as bem-aventuranças. O pessoal não está interessado em ser o que Jesus falou. O pessoal está interessado em ter o que Jesus nem prometeu. Esse é o negócio. Bacana. E o mais interessante é que normalmente esse pessoal vai para a igreja, consegue o que estava querendo e não volta mais. Não. Você sabe que quando eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, o meu sonho era voar. Eu queria voar. Eu queria ser um super-herói, voar. Então eu pensei assim, eu vou começar a ir à missa todo domingo, porque eu não ia, né? Para ver se eu consigo, Deus me deixa voar. Então é mais ou menos isso, né? Você conseguiu. É mais ou menos, não consegui voar até hoje, mas é mais ou menos isso. Eu vou à igreja porque eu tenho uma causa na justiça que eu quero ganhar. É verdade. Eu vou à igreja porque eu estou com um filho desempregado, vou ver se ele consegue um emprego. É isso. Superstição. Não é ser, é ter. Superstição o nome Exatamente. disso. Só abrindo um parêntese aqui interessante, né? Uma vez eu assisti um vídeo que a pessoa estava com uma dívida no banco e ela foi nessas igrejas protestantes, né? Que prometem tudo que pode ser possível aí ou impossível. E aí ele falou assim, olha, eu peguei a toalhinha ungida do pastor tal e fui de noite, passei na porta do banco, na entrada da porta do banco e falei assim, olha, senhor, paga minha dívida. Eu tô devendo no banco. Escuta, é verdade, não tô mentindo. Me fala onde arruma essa toalha. Então, exato. Eu não posso falar, senão vão processar a gente aqui. Mas aconteceu, tá lá. Ele pegou a toalha ungida daquele famoso pastor e passou na porta do banco. E ele voltou na igreja para testemunhar que no outro dia ele foi lá conversar com o gerente e a conta dele estava paga. É mesmo? É mesmo. Rapaz, eu preciso de uma toalha dessa urgente, Tiago. Também. Pensou, Tiago, você com a toalhinha dessa? Eu tô em reforma. Tiago vai reformar aqui o estúdio, ele precisa... Quem tiver a toalha ungida, mande para Tiago. De graça, por favor, porque eles
vendem, né? Não, Então, aí você quer demais, não, de né? graça. Você quer demais. Carlos, voltando ao nosso assunto aqui, Ah. o que é o temor a Deus, né? A gente já chegou a falar sobre isso, né? Principalmente na época das Olimpíadas, né? A gente teve até um podcast especial falando... Especial porque todos são, mas a gente tratou desse assunto nesse episódio falando, né, que de Deus não se brinca, tem que ter esse temor a Deus. Mas o que é realmente esse temor a Deus que é abordado também nessa questão das bem-aventuranças, desse sermão da montanha? Como que é realmente, na prática, ter esse temor a Deus? Temor não é medo. Medo é você encarar alguém que vai te fazer mal. Isso é ter medo. De Deus a gente não pode ter medo. É um absurdo. Mas de Deus a gente tem que ter temor. Qual é a diferença? Você tem quantos anos casado com Thalia? 4. 4? Quantos anos você namorou? 2. 2 anos de namoro. Então, 6 anos atrás vocês se conheceram. Sim. Aí no início, como é que era? Vou te explicar. Olha como é que era. Eu não conhecia, mas eu sei explicar. Tá. Aí você se arrumava todo, botava um perfume, fazia barba. A Thalia se ajeitava, botava a roupa dela melhor que tinha. Hoje eu vou ver o Tiago, hoje eu vou ver Thalia. E você queria agradar. E Deus me livre comer alguma coisa a mais. Não, come mais. Não, tá bom, é só isso que eu como. Não era assim? Era assim. Isso é temor. Uhum. É quando você quer fazer de tudo para o outro ficar bem, para o outro gostar de você, para você não desagradar. O temor, ele tem isso. Uhum. Depois já vai no banheiro, mija de porta aberta, aí acabou. Aí acabou. Mas no início é aquele negócio. Isso é o temor. É esse desejo de agradar, de fazer bem, de ser acolhedor, de conquistar a pessoa. Esse é o temor a Deus, que não tem nada a ver com medo, porque o medo, ele parte do princípio que Deus vai te condenar, que Deus vai te castigar, que se você não tomar cuidado, você toma uma chapuletada. Isso é o medo. E na primeira carta de João, ele diz: o amor joga fora todo o medo. Então, quando você entra numa relação de amor com Deus, o medo acaba. Porque você compreende quem é Deus. Deus é amor. E o amor joga fora todo o medo. Está em 1 João. Então, essa é a diferença básica entre amar e temer a Deus. Ter medo e temer a Deus. Interessante. E qual é a forma correta, Carlos, da gente ter esse temor na prática a Deus, no nosso dia a dia mesmo, né? Desse respeito, né? Digamos assim. Quais são as atitudes que um cristão deve ter que vai demonstrar ter esse temor a Deus? Só tem uma: amando o próximo. Amando o próximo. O pessoal acha que se eu tiver uma Bíblia e botar a Bíblia assim, não posso deixar a Bíblia cair, Deus me livre, Deus vai ficar bravo comigo. Eu tenho que botar a Bíblia aqui. E eu tenho esse objeto sagrado, eu tenho que ter maior cuidado aqui. E esse catecismo, Tiago, eu tenho que ajeitar ele aqui, ó, para Deus ficar contente. Aí passa alguém perto de mim: sai para lá, sua besta quadrada. Ué, o que aconteceu? Você está achando que Deus está preocupado com objetos? Deus está preocupado em como você lida com o outro. Nós só vamos ser cristãos, de fato, Tiago, com a cultura do evangelho implantada na cabeça, quando eu tratar o meu irmão com a mesma reverência que eu trato os objetos litúrgicos da igreja. Porque se eu estou tratando os objetos litúrgicos com devoção, mas eu trato meu irmão com desrespeito, desculpa, eu não entendi nada. É o que Paulo fala de zombar de Deus, que a gente já tratou aqui em Gálatas. O zombar de Deus que Paulo fala é quando você trata mal o próximo. Esse é o zombador. Esse é o que não tem temor a Deus.
Porque o único mandamento que Jesus deixou, o único, um só, é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é nisto saberão que vós sois meus discípulos, se você tiver uma Bíblia aberta na estante. Nisto saberão se vós sois os meus discípulos, se você limpa bem a imagem do santo. Tudo isso é importante. Agora, a base disso tudo é o amor. Nisto saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não tem outra forma, Tiago, de amar a Deus que não seja amando o próximo. Não tem. Quem acha que são duas coisas separadas está desentendido das coisas, está desinformado. Quem acha que tem que amar a Deus e amar ao próximo como se fossem duas coisas diferentes, está pensando assim, ó, como é que você ama o próximo? Eu amo o próximo fazendo bem, tudo bem. Como é que você ama a Deus? Eu amo a Deus estendendo a mão, cantando um louvor. Onde está isso no Evangelho? Só tem um jeito de você amar a Deus, amando o próximo. Só tem um jeito de você ter temor a Deus, é ter temor ao próximo. Sim. Se não, é só teatro. Eu penso que essa questão do louvor, né, do cantar, é mais uma edificação pessoal. Sim, é para você. É para você. É para você se sentir melhor, você se sentir, né? Isso é para você. Mais próximo. Agora, você se não é próximo. Para Deus é o amor ao próximo. Sim. Quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Amo. Então faz o quê? Apacenta minhas ovelhas. Canta um louvor, Pedro. Foi isso que Jesus falou? Não. Não, apacenta as minhas ovelhas. Vai trabalhar, Pedro, pelos outros. É verdade. Então a gente canta um louvor bonito, é pra gente. É pra gente. É para nossa edificação, para nossa espiritualização. Agora, para Deus, sim. Deus não quer a minha voz desafinada cantando, Ele quer que eu faça o bem. Certo. É isso aí. E é importante, né, porque tá aparecendo alguns comentários, né, principalmente no YouTube, né, as pessoas não entendem muito a forma que a gente fala, né, ou não tá fazendo muita força para entender. A gente não tá dizendo que a pessoa não pode louvar, que a pessoa não pode ter essa questão espiritual. O que a gente está conversando é que se a pessoa faz isso e não trata bem o seu irmão, não adianta de nada. Não. Mas se ela faz e faz bem ao irmão, ótimo, é isso. É porque quem está comentando isso tem na cabeça, dividido em setores, amar a Deus e amar ao próximo. Ele dividiu isso na cabeça dele. E aí ele enxerga o que exatamente eu disse. Como é que eu amo a Deus? Louvor, oração, jejum, pregação. Ele pensa em critérios de liturgia. Só que a liturgia, que é uma beleza e que auxilia muito a nossa espiritualidade e que é fonte de riqueza espiritual, só tem sentido se eu tiver a prática da vida no amor ao próximo. Mas quem disse isso? Lê o Evangelho. É porque o pessoal não lê, Tiago. Não lê. Quando Jesus fala assim, se você estiver diante do altar para fazer a tua oferta, Jesus está falando de um rito litúrgico, não está? Uhum. E lembrares que tem um irmão, deixa a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com seu irmão. O que Jesus está falando? Não faça rito litúrgico se você não tem o rito da vida acontecendo. Não tem sentido. É teatro. É teatro. Não adianta eu ir uma vez por ano na igreja, lavar os pés lá de forma encenada e passar o resto do ano com soberba, com egoísmo, com arrogância para cima dos outros. O lava-pés é apenas um grande teatro. E você acha que Jesus morreu na cruz para eu fazer teatro, Tiago? Ou para eu ser? É para eu ser. Exatamente. Não é para eu encenar bonito na frente de todo mundo.
Palavras fortes. Palavras fortes, mais meu precisas, irmão. mais precisas. É. O que diferencia esse temor a Deus que as bem-aventuranças, que o Sermão da Montanha traz, essa visão do Evangelho traz pra gente, do temor a Deus que existia no Antigo Testamento? Então, o temor a Deus do Antigo Testamento é baseado mais no medo. Uhum. Né? Então, não é temor como a gente entende hoje, é o medo. É o medo. Tem um Salmo 89, que é um salmo atribuído a Moisés, não foi escrito por Moisés, mas é atribuído a ele, que a ideia é a seguinte: o Senhor sabe todos os meus erros, todos os meus pecados. Deus passa diante da vista dele todos os meus pecados. Você já imaginou? Você imaginar Deus vendo seus pecados o tempo todo? Ou seja, é um salmo muito doído, que dá muito medo. E aí o salmo diz que nós estamos debaixo da ira de Deus. A qualquer momento vai despencar a ira de Deus sobre nós e vai nos destruir. Salmo 89. A relação com Deus desse é o quê? É amor? É medo? É pavor? Deus me livre eu saber que... Você não é Deus, Tiago, mas Deus me livre que você saiba todos os meus erros. Eu nunca mais vou olhar para você de tanta vergonha. Você imagina que Deus fica o tempo todo focado nisso. Então, essa visão do Antigo Testamento, ela tem que ser atualizada pela visão do Novo Testamento, pelo que Cristo ensinou sobre Deus. Cristo não disse que Deus está o tempo todo. Pelo contrário, o que o Novo Testamento diz é, ele decidiu, está em 2 Coríntios 5, ele decidiu não levar em conta os nossos pecados. Enquanto que no Salmo 89, Deus decidiu ficar olhando quais são os nossos pecados, com uma ira pronta para cair sobre nós, em 2 Coríntios, Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados. Então eu tenho que decidir, eu, Carlos Magliano, você, Tiago Souza, tem que decidir o seguinte: você é seguidor do Antigo Testamento ou é do Novo? E aí, a partir do momento que você decidir isso, começar a viver de acordo com o que o Novo Testamento ensinou, se você decidir ser do Novo. É ter essa relação de temor com Deus, não porque você está com medo dele, mas porque ele é tão bom que você quer retribuir essa bondade. Esse é o temor. Muito bom, muito bom. E o que significa ser pobre de espírito, né? Porque bem-aventurados aqueles que são pobres humilde, de espírito. É o pobre de espírito. É uma expressão que a arqueologia até encontrou usada pelos essênios. Na época de Jesus, tinha os essênios, que era um grupo de homens que brigou com o templo de Jerusalém, e eles foram viver no deserto. E lá eles viviam em uma comunidade fechada. João Batista provavelmente foi criado pelos essênios. E a arqueologia encontrou, nos documentos achados lá, essa expressão, pobres em espírito. Era uma expressão já usada pelos essênios, e que Jesus faz uso dela. Felizes os pobres em espírito, felizes aqueles que se curvam, felizes aqueles que são ensináveis, felizes aqueles que são humildes. Humilde, que é o pobre em espírito, não tem nada a ver com ser bocó. Às vezes o cara é um bocó, não tem atitude nenhuma na vida, é um bobalhão. Aí você fala, ele é humilde. Não, ele não é humilde, ele é bocó. Humilde é outra coisa. Humilde é você ter atitude, humilde é você ser esperto, humilde é você ser informado, humilde é você ter conhecimento, mas ao mesmo tempo não impor isso com arrogância a ninguém. O humilde é aquele que sabe ouvir. Tem um livro, Tiago, interessante, chamado Bilionários.
O autor do livro é Ricardo Jeromel. Ele entrevistou vários bilionários e traçou um perfil em comum entre os bilionários. O que os bilionários têm em comum? Uma das características de um bilionário, sabe o que é? Saber ouvir. Quando você vai conversar com um bilionário, ele te ouve. Fala pouco, né? Ele está atento para aprender com você. No que você está atento para aprender com o outro, muita coisa não vai servir do que o outro fala, mas tem coisa que serve. Tem uma entrevista do Sérgio Malandro, ele falando do Silvio Santos, que o Silvio Santos, antes de começar a gravação do programa, ele ia lá na plateia e começava a conversar com a plateia. O que você está achando de tal programa? E tal apresentador? O que você está assistindo na televisão? Ele começava a ouvir aquelas meninas lá do auditório. E a partir do que elas diziam, ele ia tomando decisões para a emissora dele. Diz que ele ouvia todo mundo. Por quê? Porque é bilionário, mas é humilde, é terra fértil, é ensinável, sabe aprender com os outros. Tem muita gente que fala besteira, né? Mas tem um ditado que diz assim: até um relógio quebrado tem razão 2 vezes por dia. Sabia disso? É verdade. Relógio ponteiro, se ele quebrar, por exemplo, 3 da tarde, quando for 3 da tarde amanhã ou 3 da tarde na noite, ele vai estar certo. 3 da tarde na noite foi maravilhoso. Eu falei 3 da tarde na noite? Então vamos olhar. Quando for 3 horas, melhor, né? Quando for 3 horas da tarde ou 3 horas da noite, eu tenho que ser ensinável, eu tenho que aprender. Aí, quando for 3 horas da tarde ou 3 horas da noite, ele está certo. 2 vezes por dia ele está certo. Ele está quebrado, mas ele está certo. O que significa isso? Significa que ele, estando errado grande parte do tempo, tem hora que vai estar certo. Você também, Tiago, quando você fala suas besteiras, de vez em quando você está certo. De vez em quando. Então vale a pena eu te ouvir. Isso é o ser humilde, isso é o ser ensinável. Isso é aprender com o outro. É verdade. E a arrogância, ela acaba tirando essa habilidade da gente, de a gente se sentir autossuficiente e achar que ninguém mais vai poder contribuir com algo comigo, né? E existem pessoas, infelizmente, que são assim, que elas fazem desdém das outras pessoas, porque o curso que ela fez, a formação que ela tem, o cargo que ela ocupa, e ela acaba achando que os outros não são tão bons o suficiente quanto ela. E isso se chama poder posicional. Tem 2 tipos de poderes na vida. Tem o poder pessoal e o poder posicional. O poder pessoal é o seu poder. É a sua capacidade de promover mudanças, é a sua habilidade de se comunicar, é seu. Outra coisa é o poder da posição que você ocupa. Então, um exemplo. Eu estou de chinelo de dedo domingo de manhã na padaria. Uhum. Ninguém sabe quem sou eu. Eu abro a boca e as pessoas escutam, é meu poder pessoal. Agora, eu estou no meu cargo dentro da empresa, montado na minha função e na minha autoridade do cargo. Ali é um poder posicional, poder da posição que eu ocupo. Quem vive só de posição, de poder posicional, só dando carteirada porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, ele está só no poder posicional. Ele não vai muito longe. Vai longe quem desenvolve o seu poder pessoal, a sua capacidade própria, independente do cargo que você ocupa. Então, para alguém te ouvir, se você tiver que dar muita carteirada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo, é porque você não tem poder pessoal. Você só tem poder montado nos certificados que você tem. Uhum. Fora isso, você não convence ninguém.
Então você tem que observar. Se a pessoa tem muita necessidade de mostrar formações, ela não tem poder pessoal, ela só tem poder da posição que ocupa. Esse poder pessoal, ele é adquirido, ele é promovido através da humildade, né? Como a gente está falando aqui desde o início do Do podcast. aprendizado. Se eu não sou humilde, se eu não sou terra fértil, se eu não sou aberto a aprender, como é que eu vou crescer? Se só eu estou certo, ninguém está certo, todo mundo está errado, só eu estou certo, só as minhas ideias que valem, nunca dou o braço a torcer, se eu sou essa cavalgadura, eu vou crescer como? Para eu crescer, eu tenho que crescer ouvindo Thalia, eu tenho que crescer ouvindo você, eu tenho que crescer ouvindo todo mundo. Certo. Aí eu vou crescendo. Certo. O gênio não é aquele que descobre tudo sozinho. O gênio é aquele que sabe aprender com todo mundo e juntar aquilo tudo em um aprendizado só. E até porque as pessoas que ganham notoriedade através dos cargos ou da formação que tem, normalmente a pessoa que está escutando ela só está escutando naquele momento. Depois que ela vai embora, depois que ela sai daquele ambiente, o comentário que acontece é sobre a arrogância da pessoa. Talvez a pessoa falou até algo muito bacana, só que a forma arrogante que a pessoa lidou acaba sobressaindo do conteúdo que ela trouxe. Você viu uma cena do Evangelho que Jesus está fora de Israel, ele está lá na região de Tiro e Sidônia, ele fala para os apóstolos, eu quero ficar sozinho agora para descansar, e fecha a porta, e ele fica sozinho. Chega uma mulher, metendo o pé na porta, querendo falar com Jesus, e os apóstolos... Ele está descansando. Para! E a mulher gritava. Jesus abre a porta e fala: o que foi, minha filha? Que barulhada é essa? Aí ela fala: eu estou com minha filha doente. Cura minha filha. Aí Jesus fala assim: eu vim para os filhos da casa de Israel, eu vim para os judeus. Eu não posso tirar da boca deles e dar para os cachorrinhos. Acho que eu já até comentei isso aqui, né? Que era um ditado que era dito, que o judeu era o filho e os pagãos os cachorrinhos. Era um ditado dos judeus, um ditado extremamente preconceituoso. Jesus usa isso com ela. E aí ela fala: tudo bem, eu sou cachorrinho, não tem problema não, mas me dá as migalhas pelo menos. Mostrou uma humildade espetacular, né? E Jesus faz o que ela quer, ou seja, Jesus a escuta. Jesus não é do tipo do chefe autoritário, é assim e pronto, eu quero assim. Não, ele escuta, ele muda de opinião. Olha que interessante. Então, ele é aquele que é o grande líder, mas lá no Jardim das Oliveiras chama os seus liderados e diz assim para eles: olha, minha alma está doente, depressiva, está triste até a morte. Fica comigo, vigia comigo. Ou seja, ele não é aquele cara que nada abala, aquele que nada derruba. Não, ele mostra sua fraqueza. Isso é humildade, Tiago. Isso é simplicidade. Os modelos que a gente tem aí de homens que nada derrubam, que estão sempre bem, excelente, não tem nada a ver com o modelo de Cristo, de liderança que Cristo foi. Minha gente, a gente tem que saber que Jesus que a gente está seguindo, hein? Ué. Eu acho que montaram uma figura de Jesus aí pro povo. Monta uma figura de Jesus e vou te dizer como. Pega Jesus, porque Jesus é uma boa marca, né? Todo mundo conhece, é o nome mais conhecido do planeta Terra. Então pega o Jesus. Agora vamos lá. Esse Jesus que é manso, que é humilde, que é perdoador, ele não vende assim um bom curso de coaching, né? Não, a gente tem que arrumar um Jesus que seja poderoso. Então você pega Jesus e pega os textos do Antigo Testamento. Aí põe as muralhas de Jericó.
Ele vai derrubar as muralhas da sua vida. Aí você pega os salmos, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, não sei quanto que é cada lugar, mas é aquela gente caindo para todo lado, é o inimigo sendo derrotado, e o poder de Jesus. Aí você vai ver o Jesus do Evangelho, não era assim não. Mas é por quê? Porque não é o Jesus do Evangelho que está sendo pregado. O que está sendo pregado é um Jesus montado com textos variados do Antigo Testamento para dar a impressão desse Jesus glorioso que cada um, na sua ambição, quer ser. Eu quero ser vitorioso, eu quero derrubar meus inimigos, eu quero conquistar o mundo. Aí, como desculpa, eu uso esse Jesus falso para me dar essa motivação e para vender culto, dízimos, cursos e tudo mais. É tudo uma indústria, Tiago. Indústria do marketing religioso. E aí acaba saindo numa fake news. Né? Com certeza. O Carlos, a gente está chegando no final desse tema de bem-aventurança, Sermão da Montanha, que a gente vai passar aí para os comentários, mas antes da gente ir para os comentários do YouTube, as perguntas que vêm pelo YouTube, esse significado de justiça, né, que o Evangelho traz, né, de ser justo. Teve um episódio que a gente conversou sobre um fato de uma mulher que estava com atrito com o seu vizinho, que foi trazido para você, né? Foi trazido, não sei qual o Acho que é trazido mesmo. Acho que é trazido português e suas palavras que foi tragado. Foi tragado. Foi trazido para você esse fato, né? Ser justo perante o Evangelho, o que é buscar a justiça? Se alguém vem, me afronta, me xinga, hoje na rede social todo mundo acha que pode fazer calúnia, difamação, que está tudo ok. Eu, como um bom cristão, largo para lá ou posso ir lá abrir um boletim de ocorrência, posso processar? O que é, à luz do Evangelho, o justo realmente perante a justiça? Então, o conceito de justiça no Evangelho é muito diferente do conceito de vingança. Geralmente, quando a gente fala, eu quero justiça, na verdade a gente está dizendo, eu quero vingança. Eu quero que o outro se ferre todinho. É isso. No Evangelho, o conceito de justiça é outro. Justiça no Novo Testamento é perdão. A justiça de Deus se faz perdoando. Isso é justiça no Novo Testamento. É completamente diferente do que a gente pensa. Por isso que eu estou falando que a gente não anda na cultura do Novo Testamento. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Primeiro, quem insulta os outros através de rede social é covarde. Por quê? Porque está escondido atrás de uma tela, eu falo o que eu quiser aqui, ó. Eu quero ver você falar na cara das pessoas o que você tem coragem de escrever aqui para os outros. Se o pessoal falasse na minha cara o que fala aqui, eu queria ver se eles falavam. O que me insultam nas redes sociais, e porque eu estou falando de amor, hein? Porque você é um herege, porque você está no inferno. Eu queria que você falasse na minha cara, não fala. Por quê? Porque é covarde. Porque se esconde através de uma tela de celular, através de um computador, e fala o que quiser. Então é covardão. Então vamos lá. Difamaram você. É muito justo que você se defenda quando é algo que vale a pena se defender. Porque tem gente que fala bobagem. Se eu fosse entrar na justiça com todo mundo que fala bobagem aqui de mim, outro dia escreveram que eu sou antissemita, que eu tenho ódio aos judeus. Que isso? Você imagina, se eu... então você vai ter que provar isso na justiça. Eu ia passar o resto da minha vida em justiça. Nossa, mas é uma acusação forte. Sim, mas o cara é um covarde, porque ele acha que está atrás do celular, pode escrever o que ele quiser. Eu deletei até o comentário dele. Tá bom. Mas se é alguma coisa que perturbe a sua qualidade de vida, você precisa botar limites. E aí, cabe ao cristão saber botar limites. Não é porque eu queira que o outro se ferre, se dê mal, não.
mas eu quero que o outro fique impedido de continuar perturbando minha vida. Porque eu não posso permitir que alguém fique invadindo a minha privacidade. Então, nesse caso, sim, deve-se, né, fazer um boletim de ocorrência, deve-se se cercar dos aparatos jurídicos que nós temos para impedir a pessoa de ultrapassar limites. Porque tem gente que não tem limite, Tiago. Tem gente que não tem limite, ultrapassa mesmo, quando vê, está dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua mente. O pior é quando a pessoa consegue entrar dentro da sua cabeça. Isso é o pior. Então, se é alguém que está tirando a sua paz, a sua qualidade de vida, óbvio que você deve se cercar. Agora, fazer isso não porque você quer o mal dela, isso seria ódio, mas porque você quer até o bem seu e até o bem dela. Porque você impedindo ela de se aproximar, você está ajudando ela a não desenvolver mais ódio no coração dela, porque cada vez que ela chega perto de você, ela só é a tentação na sua vida. Então você se cerca com o objetivo de defesa e de proteção e de segurar o outro no limite dele. Agora, uma coisa é isso, a outra coisa é você fazer tudo isso querendo mal, querendo prejudicar. Por exemplo, tem gente que está trabalhando lá de carteira assinada dentro de uma empresa. Aí não dá certo, alguma coisa acontece, ele é demitido. O que ele faz? Ele procura um advogado, não porque ele entenda que tenha direitos, mas ele procura um advogado para ver o que ele pode tirar da empresa, tirar do dono da empresa. Que brecha ele tem para conseguir, de alguma maneira, ferrar a empresa. Isso não é cristão, Tiago. Isso não é cristão. Se você foi lesado, verifica seus direitos. Agora, buscar brechas na lei para ferrar o outro, isso não é cristão. Isso não tem nada a ver com justiça do reino de Deus. Jesus falou, buscai a justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus é misericórdia, é perdão, é paz. Uma das bem-aventuranças, inclusive, é felizes os que promovem a paz. Ou seja, eu serei feliz quando eu for um promotor de paz. E aí o complemento das bem-aventuranças é felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz é que são os verdadeiros filhos de Deus. Ah, não, ser filho de Deus tem que ser batizado. Maravilha, liturgicamente é. Agora, o que adianta você ser batizado e inferniza a vida do outro? Você é um filho de Deus porque é batizado? Não. Você é um filho de Deus quando você é batizado e pratica o que o batismo significa na construção de paz com quem você se relaciona. Senão eu digo de novo, é teatro. Sim. Essas pessoas que infernizam a vida dos outros, pode-se considerar que é uma ausência total de Deus também na vida dela? Ou... Não, a ausência total de Deus é difícil, mas pode-se considerar que é uma ausência total de autoestima. A pessoa não tem autoestima. Quem tem autoestima, Tiago, o que é autoestima? É gostar de si. Se eu gosto de mim, se eu estou satisfeito comigo, eu não tenho tempo de infernizar a sua vida, Tiago. Isso é verdade. Não tenho. Então, quem inferniza a vida do outro é porque não tem autoestima, não gosta de si mesmo, precisa de terapia, precisa de tratamento psiquiátrico, precisa de ajuda. Por que eu tenho que perdoar uma pessoa que me inferniza? Porque ela é doente. Eu tenho que olhá-la como doente, eu tenho que ter caridade com ela. Porque se ela está me infernizando, é porque ela não tem autoestima, ela não gosta dela, a vida dela está infeliz, ela não conseguiu se equilibrar na vida, por isso ela tenta derrubar o outro. Então, o meu posicionamento com ela é ter dó, é ter caridade. Por isso que eu tenho que perdoar um infeliz desse.
Agora a gente vai para o momento do nosso episódio, que é respondendo as perguntas das pessoas que deixaram os comentários lá no YouTube, né? As pessoas que participam. E se você está chegando nesse momento aqui, nessa parte do episódio, e ainda não deixou o seu comentário, não deixou a sua pergunta, dá tempo ainda de você deixar aí o seu questionamento, que a gente está de olho em tudo. Inclusive, Carlos, no último episódio você trouxe um fato que as pessoas ficaram surpreendidas. O que foi? Que o episódio não era ao vivo. Ah, o pessoal não sabia? Não sabia. Você fica enganando o pessoal. O pessoal botou aquela carinha de surpreso, né? Não é ao vivo? Por isso que eu pergunto e não me responde na hora. Não, a gente grava com antecedência e vai ao ar no domingo à tarde. Aí você quer deixar aí o comentário, você pode deixar, depois o Thiago vê para os próximos, tá bom? Exatamente. Porque domingo à tarde, como você, eu também gosto de ter um momento de relaxamento, né, Thiago? Todos nós. Ver o Portiolli com a torta na cara, tem que ver. Tem que ver. Exatamente. Inclusive, né, a questão das perguntas, a gente vai colocando de ordem que vai chegando nos comentários, né? Então, por exemplo, se você comentar nesse episódio, não necessariamente a sua pergunta vai entrar no próximo episódio. Graças a Deus, são muitos questionamentos, muitas perguntas, a interação está sendo excelente, então gratidão a todos que estão participando, mas deixa aí que nos próximos episódios isso incentiva também as pessoas a assistirem todos os episódios. Será que a minha pergunta entra nesse episódio? E antes de eu passar para a Thalia, porque quem vai fazer as perguntas hoje é a Thalia. E agora eu gostei, hein? Vamos ver. Vamos ver a postura, o tom de voz. Vamos ver. A gente tem que mandar um abraço pra Neuza de Muriaé, em Minas Gerais, porque naquele episódio que a gente falou hoje das cidades, ela ficou chateada que a gente não falou a cidade dela, Muriaé, Minas Gerais. Muriaé, já teve em Muriaé? Não, nunca. Eu já passei por lá. Não parei na cidade em si, mas eu passei em frente. Passei na estrada, né? Abraço, Neuza. Beijo, ó. Pra toda a galera aí de Muriaé. E agora, Thalia assume o comando. Thalia, vem pra cá. Vem pra cá, Thalia. Vem pra cá. Thalia vai fazer as perguntas agora. E eu não sei se as perguntas são mais difíceis com a Thalia. Eu vou me preparar agora para receber a Thalia. Tá tudo bem, Thalia? Tá tudo ótimo. Você tá fazendo curso de oratória? Não, né? Você disse que tá se preparando para quê? Não, eu tô lendo um livro sobre é um livro. comportamento. É um livro. Qual o nome do livro? Ah, Thalia, 90 segundos. 90 segundos. Como convencer? Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos. E foi assim com o Thiago? Você fez ele gostar de você em 90 segundos? Não, mas você já jogou o seu charme. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num retiro de carnaval. Igreja? Igreja. Ah, igreja é bom para arrumar namorado. Com certeza. A gente se conheceu num retiro. Mas ele que te cantou ou você que deu em cima dele? Como é que foi? Não, eu não tava querendo... Você é uma mulher séria, né? Eu sou séria. Difícil, pessoa difícil. Eu tava nem querendo casar. Você queria ser freira? Eu queria ser freira. Ih, Tiagão, já tem pouca vocação de freira, Tiago. Você ainda tira mais uma? Tá vendo só? Vai lá, Thalia. Ai, Jesus, vamos lá. Olha que as perguntas... Você queria ser padre? Não, né? Sim. Também? Aí, você estragou o rapaz. Eu nada, porque foi ele que começou, não foi eu não. Vai lá, diga Vamos lá. Agora as perguntas vêm com nome, hein? Olha. Opa! Essa é a pergunta da Kátia. Carlos, você disse que o inferno não é um lugar, que o inferno é a ausência total de Deus. E o demônio... Peraí. Que o inferno não é um lugar, é a ausência total de Deus. E o demônio? Quem vai para o inferno não fica de cara a cara com o demônio? Fiquei com essa dúvida. Ela tá com critérios do planeta Terra, né? Ela está analisando a vida espiritual com os critérios daqui. Então, eu tenho que estar num lugar, eu tenho que estar com um capeta na minha frente, porque senão não é inferno. Não é nada disso, Kátia. Você não pode analisar o mundo espiritual com os critérios materiais de lugar, de presenças físicas. Não é isso. Ninguém está dizendo que o inferno é você dar de cara a cara com o capeta. O inferno é muito pior que isso. O inferno é a ausência absoluta de Deus. É um estado de espírito.
é uma condição de ser. Não é um lugar, não é uma presença de alguém. É a ausência do sentido absoluto da sua vida. Entende como isso é muito mais forte? Sim. É você perceber que a sua existência foi uma frustração absoluta, porque você não alcançou a sua grande realização, que é em Deus. Então não fica pensando, Kátia, em critérios terrenos, lugar, pessoas, ambientes, tempo. Isso são critérios daqui, planeta Terra. O tempo aqui no planeta Terra é o quê? 24 horas, porque a Terra dá um giro em 24 horas. A gente está falando de eternidade. Não tem esses critérios. Então não pensa nas categorias que você está pensando. Pensa em termos de ser, de interiorização, de absoluta ausência daquilo que te realiza. Então isso é o inferno. Da mesma forma o céu. O céu também não é um lugar. O céu é um estilo de vida. O céu é uma alegria na alma. Agora, mais do que isso, gente, eu também não sei dizer, porque eu não fui lá ainda. Não fui nem no céu, nem no inferno. Você já foi? Não. Então, e o que Paulo diz sobre o céu, por exemplo, eu acho a melhor explicação. Tudo aquilo que o olho humano jamais viu, o ouvido jamais ouviu, o coração jamais sentiu, é o que Deus tem preparado. Então não se compara com nada daqui da terra, nem o céu, nem o inferno. Isso pode ter a ver também com essa questão da mídia, porque igual da felicidade que vocês estavam falando aqui, né, que a mídia acaba colocando isso na cabeça das pessoas. Vai criando um padrão, vai criando um padrão, né? Essas questões dos filmes, aí a gente fica com esse pavor, meu Deus, vão ir pro inferno é dar de cara com capeta. É pior. É. Se o capeta for bonito, sei lá, não sei. Mas isso não importa, gente, não é isso. Sai desses critérios. Vai para o critério do espírito, da realização, da não realização. Vai para o critério do vazio absoluto, da existência vazia de Deus ou da existência plena de Deus. Tá? Não entra nesse negócio de cara a cara com capeta, não, que isso aí é conversa infantil de livros para criança. Aqui a nossa conversa é para adulto. E olha, vamos lá. A Maria Luísa perguntou: professor, pois não. Quem não é batizado, então não adianta água benta? Bom, gostei dessa pergunta. É uma pergunta que ela é complexa, porque a estrutura dela está toda errada. É assim, ela pensa que a água benta é alguma coisa mágica. Então, se eu não sou batizado, como é que ela usa a palavra? Não o quê? Não adianta. Não adianta. Então, quer dizer, eu não sou batizado, então jogar água benta em mim não resolve nada. Mas a água benta não é para resolver nada nesse sentido assim, feiticeiro, mágico, jogam água benta e acontece alguma coisa. A água benta é um sacramental, é um lembrete do meu batismo. Se eu não sou batizado, realmente a água benta não vai me lembrar do meu batismo. Eu preciso ser batizado para aquilo ter sentido. Igualzinho, eu não sou cristão, a cruz tem que significado para mim? Nenhum. Então, nesse sentido, a pergunta está certa. Mas no sentido de a água benta adiantar para produzir alguma coisa mágica, aí a pergunta não funciona bem. Então, em resumo, água benta é um sacramental, é um lembrete, é um sinal para você se recordar de como você tem que viver como um batizado. Se você não é batizado, você nem vai usar água benta para quê? Não é? Você não aceitou o sacramento, o que você vai fazer com o sacramental? O sacramental é muito inferior ao sacramento. Se eu não aceitei o sacramento, qual o sentido do sacramental? Nenhum. Muito bom. A Carmen perguntou: boa noite, professor Boa Carlos. noite, Carmen. Carmen assiste de noite, tá vendo? É, uma dúvida. Nossa Senhora e os santos não intercedem por nós? Intercedem, ué. Só tem... Se a dúvida é essa,
Intercedem. Vem cá, Tiago, corre Aí, aqui. tá vendo? Tiago isso- tem um plus aí da pergunta. Esse é o papel do... Fala aí. É que no episódio você falou que os santos têm que ser a imitação. Nós temos que nos espelhar a ele como eles foram seguidores de Jesus. Então, o contexto que ela colocou é tipo assim, só pra gente se espelhar. Então, eles não vão pedir por nós, entendeu? É porque o pessoal pensa... É tudo baseado na superstição. É terrível. A nossa formação catequética é ruim demais. E não é por causa dos catequistas. Os catequistas dão sua vida e fazem o que eles podem fazer. Mas, no geral, a nossa aprendizagem, o que nós aprendemos, e os catequistas aprendem, todo mundo aprende, é fraco. Porque o que o pessoal pensa, Thalia? Que é assim, o santo intercede, o que é interceder? É conseguir de Deus alguma coisa. Eles pensam que intercessão é o santo conseguir de Deus alguma coisa para mim. Aí eu dei aquele exemplo aqui outro dia, deu um bafafá danado na internet. Comparando santo com político. Eu fiz uma comparação, né, achando que Deus é o prefeito, os santos são os cargos ali mais próximos ao prefeito. Eu dei esse exemplo porque, na verdade, é o que muita gente pensa. Não é isso, não pode ser isso, mas muita gente pensa. Eu vou pedir a um santo que ele está mais perto de Deus, e a intercessão do santo é ele conseguir de Deus alguma coisa para mim. É como se o santo fosse mais acessível do que Deus. É como se o santo ele tivesse um jeito de persuadir Deus e tirar de Deus o que eu não consegui tirar. Isso, gente, está errado. Intercessão dos santos é o santo orar por nós. Então a pergunta dela, os santos não intercedem? Claro que intercedem, mas não intercedem o que você acha que é intercessão. Intercede orando por você, estando contigo na caminhada, para que você faça a vontade de Deus. O santo não vai conseguir de Deus coisas que você não consegue. Não encare a intercessão como sendo uma mágica que o santo faz e te dá o que você precisa. Isso não é intercessão, isso é magia. Os santos intercedem, eles oram, eles caminham, eles estimulam, eles são exemplo. Isso tudo é intercessão. Vai ter um aulão. Eu acho que eu já vou botar agora logo, porque está dando muita confusão esse negócio de intercessão. Então já vou anunciar aqui. Fica de olho, porque em dezembro teremos um aulão sobre intercessão. Decidi agora. O aulão mensal de dezembro, não tenho a data ainda, depois eu vou divulgar, vai ser sobre intercessão dos santos. Para ver se a gente ajuda o pessoal a sair dessa ideia que intercessão é o santo fazer uma barganha lá com Deus e me dar o que eu quero. Aulão mensal, dezembro, intercessão. Muito bom. É importante a gente conhecer e aprender isso, porque isso é coisa que a gente até recebe, né? Ah, você quer conseguir alguma coisa, você vai lá e pede para o santo, faz alguma coisa para o santo. Que Sim, o santo mas isso, Thalia, é superstição, é paganismo. Isso vem das culturas antigas, de que eu tenho que fazer alguma coisa, e se eu fizer isso, se eu fizer essa oração tantas vezes, se eu fizer tal coisa tantas vezes, acontece. Isso é feitiço, o nome disso. É magia. Mesma coisa. Você faz um ritual e aquilo dá um resultado. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é magia. Isso que a gente aprende das religiões primitivas pagãs. E isso se aplica também aos costumes das novenas, né? Por exemplo, que é uma coisa que tem sequência, tem dias, é um rito que a gente faz sequentemente. No final, é para a gente entender que é para realizar a vontade de Deus. Não para a gente ficar com a novena interesse. É para eu me desenvolver espiritualmente, é para eu aprender alguma coisa, é para eu entrar em relacionamento com Deus. Não é que se eu fizer 9 dias, a mágica acontece. Isso, repito, é abracadabra. É ritual de feitiçaria. Mas o pessoal confunde feitiço com oração. Oração não é feitiço. Oração é relacionamento com Deus. Feitiço é qualquer coisa que você faça, faz assim, 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 que dá certo. Isso é feitiço.
Muito bom. Dizinho perguntou. Dizinho? Dizinho. Eu já respondi esse dizinho aí em outros vídeos mais antigos. Abraço aí. Será que foi essa daqui? Acho que não, né? É Vamos lá. dizinha ou dizinho? Dizinho. 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 Não, eu respondi antes de começar o podcast. Quando no início do ano eu fazia outro tipo de vídeo. Então, Dizinho chegou no podcast. Dizinho tá de novo. Vamos lá. Gosto muito dos ensinamentos do teólogo. Muito obrigado. Gostaria de entender melhor quando ele afirma que no Apocalipse tudo já aconteceu. Aquele episódio que a gente teve, que você disse que tudo tinha acontecido. Tudo já aconteceu no Apocalipse mesmo. É outra ideia. Porque o Apocalipse disse que vai acontecer. Nada que o Apocalipse disse vai acontecer. Tudo que o Apocalipse disse já aconteceu. Que é o quê? Que é a vitória dos cristãos perante o Império Romano. A discussão que está no Apocalipse é essa. Isso já aconteceu. Só que é falado de uma forma simbólica. E você sabe que de forma simbólica, eu pego hoje, eu pego daqui a 100 anos, eu pego daqui a 200 anos, e eu coloco naquele texto o que eu estou entendendo hoje. Então sempre vai estar atual aquilo. Porque eu sempre vou ler de acordo com o que eu estou entendendo hoje. Por exemplo, tem um furacão terrível nos Estados Unidos, nesses dias. Está no Apocalipse, que vai vir, a natureza vai se revoltar, tudo bem. Tem furacão hoje, já teve 100 anos atrás, vai ter daqui a 100 anos. De qual furacão o Apocalipse está falando? Você entende? Cada um que vai ler naquela época vai atribuir isso. Como se ira de Deus, não sei o que, fosse o furacão que eu estou passando hoje. Então, o Apocalipse ele é atualizado nos nossos dias, nos nossos dia a dia. Mas tudo que o Apocalipse falou aconteceu na época de João. João escreveu aquele texto para as 7 igrejas da época dele. 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. O Apocalipse tem um endereço de leitura. Os leitores do Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia Menor. Foi para eles que foi escrito. Hoje, a gente lê fazendo uma leitura espiritual, mas não se pode dizer que ali está prevendo que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Tudo que o Apocalipse estava dizendo já aconteceu. Era da época de João. Então, quem disser assim, estamos vivendo tempos apocalípticos, sempre tivemos. Porque também o que João conta é coisa que acontece em toda a época, desde antes do Apocalipse ser escrito, inclusive. Quando ele fala dos 4 cavaleiros, que tem o cavalo vermelho, que é o da guerra, tem o cavalo verde, que é da doença, tem o cavalo preto, que é da fome. Em que período da história humana não teve guerra, doença e fome? O Apocalipse foi escrito tem 2000 anos, mas 2000 anos para trás do Apocalipse já tinha guerra, fome, doença. Então, o que o Apocalipse está prevendo? Nada. Ele está falando de alguma coisa que sempre houve e que na época de João tinha também. É difícil entender isso, Thalia? Não é difícil. A gente só agora tem mais clareza, né? Porque, por exemplo, eu já escutei pregadores falando, né? Apocalipse já aconteceu, está acontecendo, mas ainda vai acontecer. E aí a gente fica com aquele pavor, né? Meu Deus, vão viver esse negócio de cavaleiro, que essas coisas todas aí. Acha que vai vir um cavaleiro. É linguagem simbólica, gente. O som da trombeta que vai tocar. Tem gente que fica achando que vai tocar uma trombeta mesmo. Tem o quê? Chofar é o nome da trombeta? Ih, nome horrível. A trombeta deve ser feia. Agora com o professor Carlos a gente tem clareza, né? Mas eu já parei para ficar escutando assim. Eu escutei um negócio assim meio diferente. Então, isso era que a buzina acontece. Da carreta. O pessoal fica apavorado. Tudo porque tem pregação de fim de mundo, de tragédia, de desgraça. E aí fica apavorado. Aí ouve uma buzina, acha que é a trombeta do Apocalipse que está chegando. Gente, a gente tinha que entender o Evangelho. Era importante. Muito bom, é importante. Vamos lá. Só um instantinho. Se você duvida do que eu estou falando,
Porque você pode duvidar, né? À vontade. Porque, eu vi um pregador falando outra coisa. Eu vi um pregador falando outra coisa. Tudo bem, fica à vontade. A internet, fica à vontade. Só vou te sugerir uma coisinha. Pega os textos dos papas e vê se os papas entram nessa conversa fiada aí. Procura ver Francisco, Bento XVI. Procura o que Bento XVI escreveu sobre o Apocalipse. Ele tem uma homilia sobre o Apocalipse. Pesquisa aí. Pesquisa o que João Paulo II, João 23, Paulo VI. Vai pesquisando. E depois você me diz se eu estou muito doido, falando muita loucura. Veja o que os papas ensinam. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta, então. Última! Última! Ai, Thalia! A nossa Aqui, última. ligação de Claro do Brasil, é para oferecer plano. Eu não quero. Fala. Vamos lá. Glauci perguntou. Professor, estou vendo agora. Quando se questiona as imagens, foi citado Êxodo. E o que me diz sobre Baruque? É um livro só da Bíblia Católica? Baruque é um livro da Bíblia Católica, não tem na Bíblia Protestante. E o que ela quer saber? Porque fala das imagens em Baruque também? Eu acredito que seja essa pergunta. Não é? A questão das imagens no Antigo Testamento é uma questão histórica com um motivo muito claro. O povo tinha imagens, principalmente da deusa Axerá, que era a deusa da fertilidade, porque eles viviam num culto de fertilidade, era a religião agrícola, então eles cultuavam a deusa Axerá. Tem até os achados arqueológicos, acharam várias imagens de Axerá, dessa deusa, espalhadas em Israel todinho. E muitas dessas imagens estão assim, sabe, já viu aquelas imagens de santo que tem os pés assim de fora, que o pessoal passa a mão nos pés e a imagem vai deformando, vai ficando lisinha, porque de tanto pessoal passar a mão assim nos dedos dos pés, a imagem vai ficando lisinha. Por quê? De passar tanta mão. As imagens de Axerá que a arqueologia encontrou, todas têm um desgaste de tanto as mulheres segurarem na hora do parto. Elas estavam em trabalho de parto e seguravam na imagem da deusa, porque era a deusa da fertilidade. Ia nascer um filho. E a mortandade de criança no parto era muito alta. Então, elas se agarravam àquilo ali. Então, qual era o problema? Os sacerdotes de Jerusalém queriam centralizar todo o culto em Yahvé. Então, eles querem acabar com as imagens de Axerá. Tinha Axerá, Nerustã, Ravá. São deusas e deuses que tinham lá. Então, os sacerdotes querem centralizar tudo na figura apenas de Yahvé. E aí todos, atenção porque eu vou dizer, todos os textos escritos contra imagens são desse período, que eu dou a data, 500 anos antes de Cristo. Todos os textos têm esse objetivo, que não tem nada a ver com as imagens católicas. É totalmente diferente. Eu estou preparando, não sei se vai ser aulão ou um curso especial, sobre o real motivo da proibição das imagens. Você vai se surpreender. Então aguarde em breve. Em breve. Muito legal. Essa questão dos sacerdotes quererem centrar o culto em Yahvé é vindo da cultura de Abraão, né? De um único Deus, porque na época era comum vários deuses. Aí eles puxaram isso para centrar tudo em Yahvé. E aí uma reforma política, uma mistureba de coisas, aí começaram essa questão de destruir as imagens. Isso. A ideia é essa, é centralizar em um único Deus. Só que eles fazem isso de uma maneira impositiva e violenta. E toda religião, não importa se ela está pregando a verdade ou não, se ela é impositiva e violenta, é contra o que Jesus ensinou. Porque Jesus lidou com pagãos, adoradores de outros deuses, mas nunca foi impositivo e violento. Então, a religião, se ela prega a verdade, mas ela é impositiva, ela é violenta, ela é castradora da liberdade do outro,
Tem nada a ver com Jesus. Então você pode pregar a verdade, mas sempre com a caridade junto, com o amor. Muito bom. Gostou, Thalia? Gostei. Thalia, eu muito. preferi você do que Tiago. Tiago tá muito feio. Você não acha ele feio, não? Não acho, não. Não. Vocês acham o Thiago Mas feio, tem gosto gente? pra tudo mesmo, não. né, gente? Eu tô nervosa. Tá nervosa, tá nervosa. Você que vai encerrar ou ele? Ele vai encerrar. Ele vai encerrar? Obrigado, tá, Thalia? Eu que agradeço. Volte sempre. Pode deixar. Thalia fica ali apertando as carrapetas, fazendo as edições. Ó, esses cortes que a gente tem durante a semana, de segunda a sábado, é a Thalia que faz. Ela assiste essa conversa toda, ela recorta, ela põe um título, ela faz a capa. Tá gostando? Se você tá gostando, bota aí nos comentários um parabéns, Thalia, tá bom? Parabéns, Thalia, é o código nosso de hoje para você parabenizar a Thalia pelo trabalho dela. Tiagão, Tem duas perguntas aqui que não, acho que pode matar de vez, porque é coisa rápida, né? Eu acho que não precisa deixar aqui para os próximos episódios. Uma é se você acredita em anjos. Eu acho que o pessoal ficou em dúvida devido aos nossos podcasts é anteriores. fé da igreja, o anjo é. E a outra é se você já foi na Terra Santa. Não, nunca fui na Terra Santa. Em 2019, a gente começou a organizar uma viagem com alunos à Terra Santa. Aí entrou a pandemia, tivemos que suspender a viagem e até agora não voltei com esse projeto. Mas quem sabe? Tá respondido. Quem sabe? É isso aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô, glória! Eita glória! Domingo, 15h, esse bate-papo aqui. De segunda a sexta, cortes desse bate-papo. Assista. E deixa um comentário, gente. Isso aí. É muito importante que você comente, porque o YouTube entende que o vídeo é importante e que deve ser distribuído para outras pessoas. Então não custa nada. Bota um parabéns, Thalia aí, que tá bom pra gente. É isso aí. Top. Certo, Thiago? Fechado. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você não é tão bonito quanto a Thalia, É verdade. mas é simpático. Obrigado. Então é o que vale. Isso também é simpático. Muito obrigado. Igual o Chaves tem uma... Vai voltar o Chaves agora, Vai, você viu, eu né? vi. O professor fala assim com a dona Florinda: a senhora é muito elegante. Aí ela fala: o senhor também é muito elegante. Aí ele fala: a senhora é muito simpática. Aí ela: o senhor também é muito simpático. Aí o professor fala: a senhora é muito bonita. Aí ela: o senhor também é muito simpático. Não é? Sim. Se cuida, Thiago. Você também. Até a próxima. Até a próxima e atenção. Assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.